Cara, que pergunta top. Top, top, top mesmo, tá? Eu só não consigo te responder isso num vídeo. Se eu fosse falar sobre isso, a gente vai ficar aqui falando durante 2, 3 horas só sobre esse tema. Cara, top o tema, tá? Top demais mesmo, assim, e muito pertinente. Só que assim, não vou ficar em cima do muro, tá? Pra mim, a quilometragem importa sim. Qualquer que seja o motor, pode ser um Corolla, claro que importa. Por quê? Porque o carro é ruim? Não, não é isso, tá? É porque o mercado é assim. Só que tem muita vertente por trás disso, tá? Por exemplo, vamos dar alguns exemplos. Eu tenho um Corolla, estou citando o Corolla, que é um carro muito resistente, tá? É muito conhecido para todo mundo entender, tá bom? Mas vamos lá, eu tenho um Corolla, um Brad Pitt aí, sei lá 2005, 2006. Esse carro está com 300 mil quilômetros rodados. É um carro ruim? Não, não é ruim. Essa quilometragem alta importa? Para mim, não. Por quê? É um carro que já tem quase 20 anos de uso e é normal ele ter uma quilometragem alta. Então, se ele teve uma boa manutenção, se ele teve um bom dono, se ele está em bom estado, cara, é um bom carro. A gente sabe que ele vai aguentar aí 500 mil, 700 mil quilômetros, assim, sem grandes problemas, digamos assim. Isso falando de um carro com uma construção muito boa e muito resistente como um Corolla. Agora pegamos o mesmo Corolla, vamos voltar, vamos trazer um pouco mais para frente, sabe? 2017, 2018, 2016. Aí eu vou lá e vejo um Corolla desse, 300 mil quilômetros rodados. Eu compro? Não. É um bom carro? Não. Mas por que ele não é um bom carro? Pô, como é que pode um que é 2005, sei lá, 2006, com 300 mil quilômetros, ser de repente uma boa compra? E um 2017, 18, com 300 mil quilômetros, não ser uma boa compra? Sabe por quê? Porque o mercado exige isso. Se eu compro um Corolla hoje, 2017, com 300 mil quilômetros, na hora de eu revender esse carro, ninguém quer comprar. O lojista não quer, a concessionária na hora de uma troca ela não quer, joga o preço lá embaixo. Tem muita concessionária e muitas lojas, né, as lojas maiores, que não trabalham com carros acima de 50, de 60 mil quilômetros rodados, tá? Eles até pegam o seu carro na troca. Você entra lá e vão jogar o preço lá embaixo, eles vão pegar e vão repassar esse carro para uma outra loja, para alguém no particular, para revender esse carro. Então, na hora de você trocar, essa quilometragem alta, ela importa? Importa sim, tá? Seria muito bonito da minha parte chegar assim, não, que isso? Pô, não faça isso, não importa. Se o motor for bom, se o carro for bom, tanto faz a quilometragem. Não, não é por aí, tá? Existem parâmetros que essa quilometragem vai fazer diferença. Existem outros que não vão fazer. Então depende muito de cada caso. Tá vendo como é que o assunto é complexo? Tá vendo? O assunto é... Assim, não dá para responder isso em 5 minutos, se vale ou se não vale. É um assunto para um bate-papo, a gente trocar ideia numa live durante horas, porque é um assunto muito bom. Vou dar um outro exemplo do próprio Corolla. Escolhe qualquer ano aí, sei lá, um Corolla 2015. Aí você vai lá olhar tem dois, tá? Tem um com 100 mil rodado, né, 100 mil quilômetros rodados, e tem um outro, 2015 também, com 130 mil quilômetros rodados. A tendência da gente, não, eu vou comprar o que está com 100 mil quilômetros rodados, né? Está um pouquinho menos, teoricamente está mais novo. Aí você vai lá olhar a revisão dele, tá tudo ok, tá tudo direitinho ali. Aí você vai lá e olha o de 130 mil. Você vai lá conversar com o proprietário, pega o histórico de manutenção, ele já trocou, por exemplo, né? Amortecedores, sei lá, todas as manutenções de câmbio, motor, trocou pneu, o pneu está zerado, o carro está novo, novo. Qual você vai comprar? O de 100 mil tem 30 mil rodados a menos. Mas a probabilidade de você ter que trocar um amortecedor, fazer, sei lá, bandeja, bucha, enfim, gastar um dinheirão é maior. Então, de repente, esse de 130 mil quilômetros rodados está melhor para comprar do que está com 100. Ou seja, nem sempre a maior quilometragem vai ser um problema. Mas quanto mais novo for o carro e maior for essa quilometragem, maior será esse problema. Pode ter certeza. Principalmente na hora da revenda, tá? Então, assim, depende muito. Outro exemplo clássico, tá? Eu comprei uma SX esse ano. Eu queria alguns carros, tinha alguns carros em mente, né? Eu tinha o Creta Prestige, que era a minha prioridade, tá? Minha prioridade era o Prestige 2.0. Eu queria uma SX também, era uma vontade, eu precisava de um carro mais alto esse ano, a verdade é essa, tá? Mas tentei convencer aqui em casa, de repente a gente pegar um Sentra também, que embora seja sedã, que é uma coisa que me agrada mais, mas ele é um carro grande, talvez desse pra gente usar, continuar com sedã, digamos assim.
Eu fui ver vários Sentras, tá? Vários. Ah, tentei ver também a HR-V, tá? Mas fui ver vários. 100 mil, 110, isso carro 2018, tá? Fui ver a HR-V, 120, 130. Fui ver a Prestige, né? Vi umas 4 ou 5, tudo acima de 100 mil. Eu achei essa SX que eu comprei com 50 mil quilômetros rodados, tá? 52 na verdade. Um carro com 5 anos de uso, né? Quase 5 anos. Então você faz uma média, pô, uma média boa, né? Em torno de 10, 11 mil quilômetros por ano, um carro pouco rodado. Qual eu comprei? Ah, mas a Prestige não é melhor, Carlos? Sim, eu até acho. Era a minha preferência. Mas qual eu comprei? Eu comprei a menos rodado. Quer dizer, então se eu virar para você aqui e falar assim, pô, não, olha só, tanto faz. Se o carro tiver um bom motor, uma boa construção, pode comprar um mais rodado, não tem problema não. Mentira, tá? Eu não vou estar sendo verdadeiro. Por quê? Eu tenho consciência absoluta que na hora que eu tiver que trocar esse carro, se ele tiver muito rodado e for um carro mais novo, eu vou ter dificuldade na hora da revenda, né? Na hora da troca. Então, a quilometragem também tem que ser levada em consideração. Claro, o estado do carro, a manutenção, mas principalmente a quilometragem. Aonde muda também um pouquinho, tá vendo? Vou te dar um outro exemplo, ó. Tá vendo como é que o assunto é bom? O assunto é maneiro pra caramba, porque a gente pode ficar conversando aqui horas sobre isso. Alguns carros exclusivos, tá? Quando eu falo carros exclusivos, são carros que precisam de uma manutenção especializada, tá? E é um grande erro, às vezes, que a gente compra esses carros exclusivos e não procuramos uma mecânica especializada. Continuamos naquela mecânica que a gente já conhece, só que aquele mecânico ele é excelente para alguns carros. Mas tem algumas opções no mercado que precisa de uma expertise nesse mecânico, né? Precisa de materiais diferentes, né? Equipamentos diferentes. Ford Fusion, Jetta TSI 211 cavalos, principalmente, tá? O 2.0 211 cavalos. Que mais? Carros premiums, BMW, Audi, Mercedes. Não é qualquer mecânico que mexe nesses carros, tá? Então, se você achar um carro desse com a quilometragem alta, tá? 100 mil, 150 mil rodados, mas a mecânica dele foi toda certinha, a manutenção certinha, naquelas oficinas especializadas em TSI, por exemplo, onde tudo foi feito dentro do tempo certo, da hora certa, talvez esse carro mais rodado seja muito melhor do que um outro TSI 211, por exemplo, aonde só levou em oficina comum, aonde quando dava um problema ali, tentava achar uma solução, o scanner não pega direito, o mecânico não tem expertise naquele motor, aí não consegue ver direito aquele sensor X, Y, Z, e faz uma gambiarra aqui, uma gambiarra ali. Quando você compra esse carro, essa bomba estoura na sua mão, e assim, você entra num prejuízo muito grande. Tá vendo? Assim, tem alguns exemplos, tá? A quilometragem é importante, tá? É importante, claro, que junto de um contexto total, mas ela é importante sim. Beleza, meu amigo? Valeu, tá? Um abraço. Tchau, tchau.